Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Desmistificando Day Trade. Hoje eu quero poder falar com vocês um assunto muito importante sobre como você faz para não ser escravo do Day Trade. Por incrível que pareça, muitas pessoas são escravas do Day Trade e talvez você seja escravo do Day Trade e ainda não percebeu. Então hoje eu quero falar sobre isso com vocês e dar algumas dicas para que você não seja escravo do Day Trade, tá bom? Então, antes da gente começar, deixa um like para fortalecer o canal, se inscreve caso você goste de receber conteúdo de Day Trade, tá bom? Você que está aprendendo Day Trade, conhecendo o Price Action, conhecendo a análise técnica, aqui no canal tem uma playlist onde eu ensino Day Trade do zero. Ali você vai aprender sobre figuras gráficas, sobre linhas de tendência, sobre obrigação do preço. Se você de fato quer estudar Day Trade, se você de fato quer aprender Day Trade, acesse essa playlist e ali você vai ter um conteúdo ali para você poder começar a entender sobre o preço, sobre o Day Trade, tá bom? Pessoal, por que eu quis fazer esse vídeo sobre não ser escravo do Day Trade? É porque muitas pessoas hoje são escravas do Day Trade e não conseguem perceber. Quando eu comecei a operar Day Trade, eu percebi que eu estava sendo escravo do Day Trade. E eu estou utilizando essa palavra escravo do Day Trade porque a gente fica preso, submetido ao Day Trade o dia todo. Se nós olharmos para o Day Trade, o nosso propósito de operar Day Trade é procurar a liberdade, é alcançar a liberdade. Mas parece que às vezes acontece ao contrário, a gente vem para o Day Trade e ao invés de a gente ter liberdade, a gente fica preso nele. A gente se torna escravo do Day Trade. E por que escravo? Porque as pessoas sofrem no Day Trade, as pessoas vivem ansiosas no Day Trade, as pessoas vivem, como que eu posso dizer, sendo torturadas psicologicamente pelo Day Trade. Então você acaba sendo escrava ou escravo do Day Trade. Por quê? Porque você não entendeu o propósito do Day Trade. Quando nós pensamos em operar Day Trade, nós queremos a liberdade financeira, queremos a liberdade geológica e queremos a liberdade do fator tempo. Nós queremos ter tempo para viver, tempo para usufruir da nossa vida, tempo para aproveitar o dinheiro que nós conseguimos ganhar no Day Trade, mas parece que quando nós começamos no Day Trade, nós começamos errado. Eu comecei errado. Por que eu comecei errado? Porque quando eu comecei no Day Trade, ao invés de eu estudar o Day Trade e ficar bom nisso, eu fui para a frente do gráfico e ficava tentando adivinhar momentos de compra e momentos de venda. E nessa minha tentativa de adivinhar momentos de compra e momentos de venda, oportunidade de compra e oportunidade de venda, eu ficava o dia todo na frente do gráfico. Eu não conseguia fazer a minha função de advogado e também não conseguia ganhar dinheiro no Day Trade. Eu ficava o dia todo e isso cansa, isso faz você tomar decisões precipitadas, isso faz você perder o controle de um operacional, perder o controle daquilo que você está querendo fazer da sua vida. Então, o que eu quero poder dar uma dica aqui para vocês é: não seja escravo do Day Trade. Se você está vindo operar Day Trade, se você está operando Day Trade, se você está, se essa é a sua intenção, se esse é o seu propósito de vida, o que eu quero falar para você? Primeiro passo, estude. Não fique perdendo tempo tentando comprar e vender. Não fique perdendo tempo tentando adivinhar aonde o preço vai. Estude o preço. Dedique o seu tempo para estudar o preço. Depois que você estudou o preço, aí sim você vai praticar na conta simulador. Depois que você praticou o seu operacional, que já está definido, aí então você vai para a conta real. Quando você for para a conta real, você não vai operar o dia todo. Você vai procurar operar poucas horas do dia. E isso que é a virada de chave no Day Trade. O Day Trade, pessoal, não é para nos prender na frente do gráfico. É para nos desprender das obrigações que muitas pessoas têm de ficar o dia todo trabalhando. Entende? Então o Day Trade ele nos proporciona essa liberdade.
Então, antes eu chegava 8 horas no meu escritório, abria o gráfico, eu operava criptomoedas nessa época, abria o gráfico, ali na Binance as criptomoedas já estavam ali trabalhando, porque elas não fecham, o gráfico não para, não é igual o índice, o dólar que fecha o mercado. E desde as 8 horas, eu ficava até as 6 horas com o gráfico aberto. Eu tenho duas telas, ó, tá vendo ali? Eu tenho o notebook e uma outra tela. Então, eu fazia assim, me programava, né? Eu procurava operar na parte da manhã, assim como eu faço hoje. Eu focava no gráfico na parte da manhã e na parte da tarde, aí eu focava nas coisas do meu escritório. Mas o que eu fazia? Quando eu voltava do almoço na parte da tarde, ao invés de eu fechar o gráfico, eu ficava com o meu notebook na frente e aquela outra tela ali que vocês estão vendo, eu deixava o gráfico aberto para mim tentar pegar uma outra oportunidade. Só que eu não conseguia concentrar nem em um e nem em outro. Eu ficava preso ao gráfico. Eu estava aqui fazendo uma petição de um cliente e olhando para o gráfico, peticionando e olhando para o gráfico. E eu não conseguia me concentrar nem no meu trabalho de advogado e nem no day trade. Foi aí então que eu vi que realmente eu estava caminhando para um caminho de frustrações. Então eu parei, comecei a estudar de fato. Quem me acompanha aqui no canal sabe. Comecei a estudar o day trade, peguei firme nos estudos e aí eu mudei todo o meu planejamento, consegui criar um operacional e comecei a operar como um profissional. Então hoje eu não sou mais escravo do day trade. O gráfico está aberto ali, ó, eu coloquei apenas para mim poder fazer o vídeo. Mas hoje eu opero só na parte da manhã, geralmente 10h30 já bati a meta, mas o meu horário limite de operar é meio-dia. É meio-dia. Por exemplo, hoje eu não consegui bater a meta do valor que eu queria bater. Mas eu estava no game, estou no game ainda, porque o dia não terminou. E o que eu fiz? Como eu não consegui bater a meta, já era 11, praticamente 11h30 e eu opero só até meio-dia, eu não quis entrar em nenhuma outra operação. Por quê? Porque se de repente eu tomasse um loss, eu teria que esperar uma outra oportunidade para mim então tentar recuperar ou fechar o meu dia positivo. Como eu tinha pouco tempo para operar, como assim pouco tempo? Porque o meu horário de operar é só até meio-dia. Então, das 11 horas até meio-dia, eu preferi não me expor ao mercado, porque eu já tinha feito uma quantia de dinheiro, eu preferi preservar esse capital para me fechar o dia positivo e não querer arriscar entre as 11 e meio-dia para mim não perder esse dinheiro e ter que submeter a operar até meio-dia e meia, até 1 hora para tentar recuperar esse dinheiro. Então eu sempre procuro fazer isso. Eu sempre procuro bater a minha meta das 9 até as 11. Se de repente eu não bato a meta, se eu estiver no vermelho, eu continuo até o meio-dia. Se de repente eu estiver no verde, aí se eu estiver no verde, eu procuro parar para mim não fechar o meu dia no negativo e procurar preservar o meu capital. Então, day trade é estratégia, entende? E eu opero só na parte da manhã, das 9 a meio-dia. Geralmente 10h30, 11 horas já acabei, já operei, já fiz ali, bati a minha meta. Então, se você está vindo para o day trade, tenta colocar esse objetivo na sua vida. Não ficar operando o dia todo, porque você vai ficar cansado, você vai ficar estressado, você vai ficar nervoso, você vai tomar decisões precipitadas e você não vai conseguir seguir o seu operacional. Se você tiver a mente tranquila, se você tiver um limite de loss, um limite de gain no dia, se você tiver um operacional, uma gestão de risco, você opera tranquilamente, você bate a sua meta tranquilamente, você não precisa de 8 horas para operar, basta 1 hora, 2 horas para você entrar numa operação. Na quinta-feira, porque sexta foi feriado, aí teve sábado e domingo, na quinta-feira eu bati a minha meta 9h30 da manhã. O mercado abriu às 9, 9h30 eu bati a minha meta. Foi 30 minutos de operações e pronto, já estava suficiente, não precisava operar mais, não precisava ficar me expondo ao mercado. Então é isso que o day trade ele proporciona para nós. Ele proporciona a liberdade. Liberdade geográfica, liberdade do fator tempo, liberdade financeira. Então não seja escravo do day trade. Se você estiver o dia todo operando, você está operando errado. Se você estiver o dia todo na frente do gráfico, comprando e vendendo, comprando e vendendo, comprando e vendendo, você está fazendo errado. E isso não vai trazer liberdade para você.
isso vai te oprimir, isso vai te cansar, isso vai te estressar. Então procure criar um operacional que te proporciona operar poucas horas por dia. Poucas horas, ok? Poucas horas e não ficar muito exposto na frente do gráfico. Procure ter um operacional que te dê um limite de gain e um limite de loss. Bateu o seu limite de gain, pronto, fecha o seu notebook e vai viver a sua vida. Bateu o limite de loss, fecha o notebook e vai viver a sua vida. Ou vai estudar mais para você ver aonde que você errou. Eu oriento você a estudar, até que você evite o máximo de errar, até que os seus erros sejam totalmente reduzidos e você só venha errar que se de fato o mercado errar com você. Tem dias que o mercado ele faz movimentos atípicos e esses movimentos atípicos nos pega de surpresa, certo? Mas se nós estamos preparados para os momentos típicos do mercado, que é padrões que o mercado repete todos os dias, nós todos os dias vamos fechar positivo. Então não seja escravo do day trade. Procure a sua liberdade. Não fique preso na frente do gráfico o dia todo. Se você fica preso, começa a perceber para você ver como que você não consegue operar corretamente por causa do tempo. Você fica o dia todo preso na frente do gráfico. Vai estudar, vai criar um operacional, vai fazer algo que te realmente dê resultado do que ficar preso na frente do gráfico. E muitas das vezes você fica preso na frente do gráfico sem conhecer o gráfico, sem conhecer o preço, sem estudar. Você não sabe nem o que está acontecendo. Você está tentando adivinhar o preço. É pior ainda. É pior ainda. Por quê? Porque se de fato você conhece o preço, você não fica o dia todo na frente do gráfico. Por quê? Porque você vai ver as melhores oportunidades, as oportunidades vão aparecer, você vai aproveitar e você vai fechar o seu dia e vai viver a sua vida, ok? Então, essa é a dica que eu dou para vocês, tá bom? Não desista do day trade, segue firme, estuda, se dedica, planeja o que você vai fazer, seja uma pessoa organizada e por fim busque o Senhor, busque a Deus, porque Ele é aquele que te sustenta, é aquele que te dá vida, é aquele que te dá sabedoria, é aquele que te dá entendimento. Sem Deus não somos nada, sem Deus não podemos nada e sem Deus não vamos alcançar nada. Então confie no Senhor, ore, pede a Ele força, pede a Ele fé, pede a Ele sabedoria. Pede a Deus ânimo, pede a Deus esperança e pede a Ele capacidade para você poder alcançar os seus sonhos, tá bom? Segue firme no day trade, não desista. É difícil, mas não é impossível. A gente tem a capacidade de conseguir vencer o mercado, tá bom? Então não desista. Até o próximo vídeo.